Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do KinCast, o podcast e videocast do Kincaid Advogados. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa do Kincaid, e hoje o nosso tema será o direito aduaneiro. Você encontra os nossos conteúdos no canal no YouTube e no Spotify, e trechos das conversas nas nossas redes sociais. Hoje eu vou conversar com a Amanda Pires, líder de conformidade aduaneira da OneSubsea. Seja bem-vinda, Amanda. Com a Michele Rolim, especialista em regimes especiais da Maersk Supply Service. Seja bem-vinda, Michele. E Jennifer Pires, sócia do Kincaid Advogados. Seja bem-vinda, Jennifer. Bom, mas antes de iniciarmos a conversa, eu vou pedir que cada uma das convidadas se apresente. Vamos começar com você, Amanda, por favor. Muito obrigada, Márcio, Jennifer, pelo convite. Bom, eu sou Amanda Pires, atuo há mais de 10 anos no setor de óleo e gás, há mais de 17 no comércio exterior e atuo no Trade Customs Compliance, garantida a conformidade aduaneira das operações, né, na OneSubsea, e também sou coordenadora aduaneira da Abespetro, membro da Comissão Aduaneira da OAB-RJ. Muito prazer. Prazer ter você aqui. Michele, por favor. Obrigada pelo convite, Amanda também, parceria de sempre, né, dentro do mercado. Já tenho 25 anos, né, na profissão, comecei com a área de mineração, depois fui migrando para energia, trabalhei na Petrobras, então acho que assim, foi uma grande escola para mim e isso deu aí para ser uma coordenadora, né, uma gestora dentro da área de comércio exterior. Então, a gente aprendeu muito, eu venho desde o início dos regimes especiais, então, participei de muitas mudanças, sofri algumas coisas, mas acho que isso tudo a gente chegou hoje na área aduaneira de uma forma que, assim, de muita batalha, né? E conseguimos um lugar, né, de significância, de importância. É isso. Bom, Jennifer, por favor, se apresente para a gente. Eu sou sócia na área, eu não digo que só aduaneira, mas também tributária no escritório. Mas quando eu entrei no escritório não existia uma área aduaneira. Na verdade, as questões aduaneiras elas eram muito pontuais. Então, eu com a outra advogada começamos a ver mais as questões, a estudar. E eu estava ali no finalzinho da faculdade e eu falei, nossa, eu me encontrei. Falei que eu sempre gostei, né? Porque aduaneiro não é só tributário, é uma área do direito muito ampla. Você tem área, envolve direito administrativo, direito constitucional, direito tributário. Então, eu sempre gostei dessas matérias na faculdade, coincidentemente. E eu falei, nossa, é isso daqui, porque tem o tributário, mas tem o procedimento do dia a dia e de uma legislação muito esparçada. Eu, por incrível que pareça, gosto disso. E aí eu falei, comecei a ver mais assuntos. E eu acho que quando você gosta de uma coisa, é uma lei da atração, né? E aí começou a ter mais questões com regimes especiais, o repetro começou a dar problema. E aí hoje, o aduaneiro da nossa equipe, a gente tem uma equipe de mais 7 pessoas, só aqui no escritório, na área. O tributário, acho que são 15. No Kincaid, eu também estou como presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB do Rio de Janeiro. É o meu segundo mandato. Então, é uma área que eu tenho, assim, acho que a gente ainda pode desenvolver muito mais. Maravilha. Bom, feitas as apresentações, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o cenário do direito aduaneiro. Queria ouvi-las, né? Como as experiências de vocês e as trajetórias de vocês são diferentes, talvez até complementares. Como é que vocês veem a área hoje? O que a gente pode trazer para o público que nos escuta e que nos assiste? Vamos começar com você, Amanda, seguindo aqui o nosso círculo, depois a gente autora. Vamos sim, Márcio. Bom, o direito aduaneiro, né, tem pegado esse protagonismo, como a Jennifer falou. Se a gente pensar 10 anos atrás, os escritórios não tinham áreas dedicadas para tratar e debater o tema. Então, o que eu costumo dizer, se a gente está vivendo esse marco da reforma tributária, a gente também, em paralelo, está vivendo uma reforma aduaneira, né? E isso tem a ver com o protagonismo que a operação do dia a dia no comércio exterior, nas operações de importação e exportação, tem impactado, né,
não só as multinacionais que estão no Brasil estabelecidas e que têm essa movimentação, mas também a letra da lei, de certa forma, né? Então, eu sou uma entusiasta também, assim como minhas amigas aqui, do comércio exterior. Eu acho que a gente tem conseguido, todas nós, de forma efetiva, contribuir para reescrever essa história e colocar o direito aduaneiro nesse lugar, nessa luz do protagonismo que ele merece estar. Muito bom. Gente, uma coisa que é bem importante, a gente hoje está num novo formato, né, pela primeira vez no nosso KingCast, então vocês podem ficar à vontade, no caso a Amanda falou, se vocês quiserem também fazer algum tipo de complemento, além dessa pergunta, é um bate-papo, vamos lá. Não, perfeito. Eu acho que, puxando um pouco desse gancho realmente, né, dessa história da questão aduaneira, é uma escola muito recente, né? Uma escola que, dentro das faculdades, universidades, ela foi formada nos anos 90. Não existia, né, uma formação mais ampla que era tratada dentro do despacho aduaneiro, despachante, né, era a figura que era a personificação do aduaneiro na prática. Então, as escolas, as universidades vieram trazendo, é muito recente, e isso contribuiu muito para que a gente pudesse ter um lado mais intelectual em cima da questão aduaneira e trazer isso, né, para os discursos dentro dos órgãos federais, estaduais. A gente conseguia trazer essa importância. Então, hoje a gente conquistou muita coisa, a gente teve muitos desafios e continua tendo, vão ter mais, né, conforme o cenário mundial, mas eu acho que a gente conseguiu realmente criar um personagem importante dentro da estrutura federal do Brasil, vamos dizer assim. E a gente consegue ainda se falar muito com a questão, com todo o mercado mundial, onde somos exemplos hoje, né, de procedimentos, né, em relação à burocracia e tudo mais, mas ela é necessária, né, para que a gente possa preservar o que a gente tem aqui dentro e trazer também novidades do lado de fora. Sua visão, Jennifer? Eu acho isso muito bacana. O que eu assim, eu acho que uma das coisas mais ricas no direito aduaneiro é que ela não é formada só, né, como a Michelle falou, por advogados. Então, o direito aduaneiro, ele traz profissionais de diversas áreas. Então, o despachante aduaneiro, o profissional formado em comércio exterior, a gente tem uma troca muito grande, porque se eu falar para você que direito aduaneiro, eu leio a lei e eu sei aplicar no caso concreto, eu estou completamente enganada. E a gente precisa dessa troca, a gente precisa ter uma troca com o auditor fiscal da Receita Federal, ter uma troca com o auditor estadual, então ter uma troca com o Ministério, porque ele é muito rico e a gente tem Anvisa, a gente tem muitos órgãos que vão entrando dentro da nossa prática. Então, assim, eu sou também uma entusiasta da área. Eu acho que a área ela tem muito para crescer e um sinal disso, já puxando gancho para minha atuação, a gente pode perceber turmas agora especializadas em direito aduaneiro, em comércio exterior, no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por quê? Mas isso é importante porque é importante que a gente tenha auditores, né, conselheiros que saibam aquela matéria, para as decisões serem muito melhores do que elas já foram em algum tempo. Porque o direito aduaneiro, como todas as áreas, vão ter atuações, mas a gente tem que ter bons advogados, bons conselheiros, turmas especializadas que vão discutir aquilo no detalhe, né? E assim, a gente hoje, né, até para fazer aqui um jabá, está lançando, né, um curso na UERJ, um curso de extensão em Direito Aduaneiro. A Amanda é uma das professoras convidadas. E, assim, como eu tenho certeza que no futuro, tendo mais turmas, a gente vai chamar outras, Michelle. Por quê? Porque são pessoas que, além de terem um conhecimento, tem aquela prática do dia a dia. Então, a gente teve, assim, a UERJ mandou, né, uma mensagem agora para mim falando, foi o curso de extensão mais procurado na nossa história. E eu falei, nossa, eu arrepiei. Eu falei, sério? A ela,
a gente nunca teve uma procura tão grande. Agora as pessoas precisam se matricular, óbvio, né? E aí eu falei, ai, tomara, gente, façam as inscrições, porque é o melhor termômetro. Muito, né? perfeito. Eu acho que é um termômetro muito importante, que é a batalha, né, tudo que a gente vem vivenciando nos últimos anos, está aí o resultado. Sim. Essa procura em cima de um curso de extensão e por pessoas, né, como eu, já de muito tempo, né? Então, com uma experiência grande. Então, assim, eu venho conversando com amigos sobre o curso e tudo mais. Então, assim, todo mundo quer se atualizar, quer trazer, né, quer ouvir algo que seja um pouco diferente, perspectivas, né? O que a gente tem aí para o futuro. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu alcançar um lugar nesse sol, né? Então a gente tem ali uma importância hoje que realmente ela está firmada, só que a gente precisa fazer essa manutenção, né? Então a Amanda é muito entusiasta, realmente, né? Nós gostamos muito do comércio exterior aqui, eu amo o que eu faço, né? Acho que a gente mostra isso, né, dentro das nossas conversas, e assim, ter pessoas como a Jennifer e a Amanda fazendo várias palestras, projetos, eventos, a gente consegue cada vez mais captar pessoas que queiram ouvir, olha, isso é interessante. Aí, realmente a gente consegue avançar, né? E a gente consegue dar suporte também, né, para o mercado, para a indústria, é isso. Eu vou aproveitar o elemento que a Jennifer trouxe para a nossa conversa, inédito aqui, desse feedback da UERJ, que como professora do curso eu não sabia e fiquei até emocionada, de verdade, e fazer um link com a reflexão que a gente está fazendo, né? Porque um curso coordenado pela Jennifer e pela Bianca Xavier, né, com os nomes que elas convocaram para dar aula, o mercado está carente disso, né? Como a Michelle bem colocou aqui, quem tem 25 anos de experiência como a Michelle, aprendeu na prática. Sim. Aprendeu diante da situação, diante da operação. De repente tem um escritório ali orientando, mas muito numa conotação, né, Jennifer? Eu sinto isso na indústria, de quando Inês já está morta. Então o advogado ele entra para falar assim, olha, aconteceu um problema aduaneiro, então a gente tem aqui essas ações, mas já aconteceu. A gente não antecipa a solução, né? A gente não tem previsibilidade ou não consegue ser proativo, propositivo. Trabalha com prevenção. Com prevenção. E o curso, eu senti isso, assim, pelos alunos que me procuraram, né? Não existia esse curso na prateleira. Então, a gente está fazendo História, é o primeiro curso dentro de uma das principais faculdades estaduais do Rio de Janeiro. É um curso dessa qualidade. Então, eu tenho muito orgulho de ter esse curso no meu currículo e aconselho as pessoas se matricularem nesse curso. E eu acho que assim, o que vocês estão trazendo e o sucesso do curso, né, mostra como é importante a gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, né, sobre aduaneiro. Então, eu acho que são vários acertos e muito bom você ter trazido essa novidade aqui para a gente dividir com quem está acompanhando. Bom, eu queria conversar agora um pouco com vocês sobre o setor de óleo e gás. Né? É um setor onde o aduaneiro vem crescendo, vem ganhando protagonismo. O que vocês podem trazer para a gente sobre experiências, sobre cases? O que vocês estão organizando, vocês estão observando hoje em dia? Cases eu vou falar para elas cada uma de embora. Tá ótimo. Porque senão Tem muito. Elas vão ficar super à vontade. muito animadas. Os nossos cases acabam buscando um pouco desse conhecimento, sim, né, do direito e tudo mais, para poder dar uma ênfase maior e ajudar a gente. Né? Os cases têm muito isso também, essa junção. Bom, voltando à pergunta, o que é a minha visão, né, bem pragmática do setor de óleo e gás, né? Eu acho que o setor de comércio exterior aduaneiro, dentro de uma indústria tão gigante, ele acaba sendo um setor satélite marginalizado. Então, cabe à liderança aduaneira dentro dessas empresas a colocarem luz nessas operações. Afinal de contas, é uma operação que é muito cara, né? A gente tem uma carga tributária no Brasil bastante relevante. E os nossos equipamentos ou operação para extrair petróleo são muito caras. Então, a gente não consegue, nem se a gente quiser, fazer um equipamento para extrair petróleo 100% nacional, né, com fornecedores qualificados dentro do território nacional. A gente precisa importar. Para a gente importar, a gente precisa dos regimes especiais aduaneiros, né? Então, a gente tem que, né, doutrinar
uma empresa que é projetizada, que trabalha para uma operadora, né, que trabalha para encontrar óleo, commodity, e dizer que a gente tem as ferramentas para viabilizar essa operação. Então, a minha visão é pragmática, muito simples, mas que não é clara para quem está na operação. Então, é essa assim, uma missão, uma bandeira que eu levanto, né? Traduzir a legislação aduaneira para viabilizar uma operação de óleo e gás. A gente, a indústria de petróleo, ela vem, pelo menos a primeira instrução normativa, né, o regime especial do Repetro, ela foi em 2004, né, 2001, desculpa, a IN 04 2001. Ela foi criada conforme uma admissão temporária que existia dentro do país nos anos 90, que atendia automobilismo, feiras, eventos e tudo mais. Estava lá? E ela foi adaptada. E aí, o que acontece? Tiveram muitas mudanças, nuances altos e baixos, né, para tentar criar uma estabilidade, né, no início dessas operações. Então, você tem a operadora, né, navios enormes de FPSO, que a gente chama. Temos as perfuradoras, né, que são as sondas de perfuração. Antes disso tudo, tem os barcos sísmicos que são de pesquisa. Então, assim, pesquisa entra a operadora fazendo a concessão, entra a parte de sonda de perfuração para perfurar, e os barcos de apoio para dar apoio nas instalações submarinas. Isso tudo precisa de um amparo legal. E como a Jane falou antes, várias áreas atuando ao mesmo tempo, a área fiscal, a área aduaneira, a área contábil, a área financeira, o legal. Então, tudo isso aqui envolve projetos da área de petróleo. Então, assim, o início foi uma adaptação de todas essas áreas. Né? Como é que isso funciona, como é que isso vai acontecer, e os investimentos também através do governo, porque o investimento de trazer uma legislação que funcione para que a gente possa trazer investimentos lá de fora, por quê? Porque a tecnologia vem lá de fora, no início, né? Então o Brasil ele foi aprendendo, então abrir esse mercado, né, trazer essas empresas que já perfuram, já operam na Europa, Estados Unidos, trazer para cá. Então, assim, a gente tem uma evolução muito bacana dessa história da área de petróleo, e o que eu mais observo é que o Repetro, né, um dos regimes especiais que a gente mais utiliza, são vários que a gente tem, ele continuou, por mais que tivessem muitas pessoas querendo derrubá-lo. Né? Mas ele permaneceu. E isso é uma luta nossa, né? Dentro da área aduaneira, do direito e tudo mais, é manter essa manutenção desse regime especial que traz muitos benefícios. Né? A gente tem uma cadeia de fornecedores, a gente tem uma cadeia de fabricantes, a gente tem uma cadeia enorme de prestação de serviços vinculados a isso. Então, assim, eu acho que a área de óleo e gás, ela vem, né, com o aduaneiro em paralelo, evoluindo bastante. Né? E agora, a gente precisa fazer uma manutenção constante, a gente precisa estar muito bem envolvidos, né, com todo mundo que possa estar apoiando, né, que são essas áreas. Estamos unidos. Então, daqui para frente, somente a gente vai questionar, a gente vai trazer, vai ter voz para que a gente consiga manter muitas operações ainda no país. Isso aqui é muito rico. E eu vou até pegando o gancho da Michele, porque assim, a manutenção do Repetro dentro da reforma tributária era algo que chamava muita atenção. Então assim, o Repetro, ele é um regime especial que ele foi ao longo dos anos sendo prorrogado. O Repetro tem previsão agora só até 2040. Então assim, por quê? Porque por uma questão legal, todo benefício ele tem que, se você está dando aquele benefício, você tem que analisar qual é o outro lado que vai suprir economicamente, financeiramente, aquele benefício que está se dando. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar na área 17 anos atrás, eu volta e meia era questionada por auditores, porque a nossa relação com a Receita Federal era uma relação muito próxima. No seguinte sentido, eles analisam algo que as empresas precisam. Então, ainda era uma situação completamente diferente do que a gente tem hoje, né, Michele? Sim. E muitas vezes eu era questionada no seguinte sentido, mas vem essa empresa rica ganhar dinheiro no Brasil
Então, assim, a própria legislação, o próprio regime, ele foi se moldando para essas respostas serem dadas. Então, hoje, isso não é mais questionado. Por quê? E eu te digo, essas empresas fazem investimentos, contratam pessoas, né? Contratam pessoas, nós estamos aqui. Hoje em dia, a gente tem um repetro industrialização, que são bens fabricados no Brasil, com uma tecnologia de ponta, com fábricas nacionais, com essa tecnologia, com essa dobradinha, que era a evolução do repetro. A revolução do repetro. Então, quando lá a gente começou a estudar, eu também, a IN 04, para fazer minha monografia na faculdade, o regime era, importou um dia, você tem que sair. Hoje você tem plataformas, elas têm que ser importadas de forma definitiva, dependendo da estrutura, para que questões tributárias, esse pagamento todo seja realizado no Brasil e o Brasil arrecade mais, e é justamente isso que a Receita Federal buscou, implementou, e o regime é uma evolução. Então, assim, a gente passou já, e eu acho que a gente ainda vai continuar passando, por muitos cases difíceis, de autos de infração, de evolução da norma. A gente está em 2025 e está tranquilo, assim, temos até 2040. Mas em 2037, você vai ver, talvez nós aqui um pouquinho só mais velhas, com cabelo em pé, falando, tem que prorrogar, não é? A margem equatorial. E as tecnologias, e as novas formas de energia, como é que vão vir esses bens que serão necessários? Então, assim, hoje a gente fala de repetro, mas daqui a uns anos a gente vai falar de algum regime que vai estar falando de energia renovável, de tecnologia. Então, assim, o Brasil, ele está muito bem, né? A gente está muito bem, como a Amanda falou e Michele falou, em sistema. A gente pode... Amanda e Michele são especialistas nessa parte de declaração de importação, a nova declaração de importação, como isso vai trazer modernidade, avanço, mas a gente também está muito bem em energias renováveis. Então, a gente pode sair de patinho feio, né? Exato. E eu tô falando nem só do aduaneiro, eu tô falando de patinho feio, do óleo, do petróleo ser considerado patinho feio. O petróleo não é patinho feio. O petróleo, ele é super importante para as energias renováveis. Para a gente fazer essa mudança, que no Brasil ela tá muito já bem implementada, só tende a melhorar, a gente precisa muito da indústria do petróleo. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro precisa muito da indústria do petróleo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento nunca o diálogo foi tão sincero nesse sentido. O nosso estado precisa, e mais, o nosso país precisa. O petróleo, ele tem em percentuais, ele tem um percentual significativo na economia do Brasil. Então, assim, a gente está falando de uma indústria que está muito capitaneada aqui no nosso estado, que o nosso estado tem grandes especialistas, e a gente pode falar com propriedade, não é aqui bairrismo, não é tirando nenhum estado, porque a gente quer mesmo dividir nosso conhecimento. E mais, eu acho que esse protagonismo vai nos fazer alcançar outras oportunidades. Eu acho que vocês concordam com isso, né? Concordo plenamente. Assim, o brilho nos olhos falando, né? Foi agora, deu para notar. Se a gente parar para pensar em óleo e gás, Márcio, são as principais empresas que estão hoje investindo na energia renovável de amanhã. Sim. Então, assim, essa transição está distante, ainda tem muito. Estava vendo aí uma postagem da Magda falando que o pré-sal existe sim, ainda está, né, extraindo muitos barris de petróleo, e a gente ainda tem o Equatorial para explorar, mas são essas empresas que estão tratando do futuro, né? Eu tive uma experiência de defender o Repetro, dessas turbulências que elas mencionaram aqui, que o Repetro passou, né? Até 2040 passaremos por novas, eu não tenho dúvida disso, mas eu representei a Bespetro no grupo técnico da reforma tributária, onde a gente precisava, em Brasília, defender a manutenção do Repetro.
E foi uma experiência muito desafiadora, porque realmente quem não está inserido nesse contexto que a gente está conversando aqui, esse episódio é muito necessário para isso, demoniza o Repetro. Porque vai na lógica das empresas ricas que não precisam da desoneração, né? Só que se eu não for muito longe, se eu olhar para a empresa na qual eu trabalho, hoje nós somos hub de exportação de equipamento Subsea. Então, se a gente ganha um contrato na Noruega, esse equipamento vai ser fabricado no Brasil para ser exportado. Então, o Repetro, ele é essencial e a gente precisa falar sobre ele com oportunidades como essa para desmistificar essas sombras, essas zonas cinzas que as pessoas vão desenhando sobre o Repetro. E você falou uma coisa, não sei, Michele, se você quer complementar, mas que eu acho essencial, porque a gente exporta commodities, a gente exporta soja, milho, mas a gente está falando de exportar, o exemplo que a Amanda está dando, tecnologia de ponta. Então, assim, e aí a gente tem muito orgulho, e eu acho que a gente tem que continuar tendo da empresa, né, que exporta avião, que a gente tem, Embraer, e é um orgulho nacional. Mas o Recoff, né? Que aí tudo bem o Recoff. Mas e aí? E essa indústria que exporta tecnologia de ponta, que é fabricado aqui? Que referência, né, gente? A gente não vê na mídia, a gente não vê esse destaque da mesma forma. E qual é o motivo? Então, assim, a Embraer também utiliza regimes especiais, porque, falando a verdade, é impossível a gente concorrer hoje com os países asiáticos se a gente não tiver esse tipo de incentivo. E aí eu não vou entrar em pormenores que são muito delicados, mas aqui a gente tem. E que bom que nós temos leis trabalhistas, a gente tem seguros, né? Seguro-desemprego, previdência privada. Então, isso realmente nos torna um país com compliance, né? Mas um país com custo adicional mais alto, com certeza. Mas, de outra forma, a gente tem como, com os regimes especiais que sempre existiram em outros países. Sempre. Não é? Sempre. Sempre existiram. Na Noruega existiu. Existe. Uma vez foram, e aí eu não sei se é verdade, porque eu acredito que seja, foram falar sobre o Repetro na França. E os franceses falaram, meu Deus, por que eu não tive essa sacada? Porque não é uma sacada, foi o que, muito provavelmente, eu ouso dizer, nos trouxe hoje ao que nós temos de produção de petróleo. Essa oportunidade da gente ter desenvolvido tanto essa indústria, se não tivesse sido, e eu vou ser bem ousada, se não tivesse sido a nossa área, talvez a gente não tivesse chegado até aqui como país. É verdade. Eu acho que essa questão, né, da gente exportar a tecnologia é algo incrível, ainda mais na área de petróleo, né? E isso com base no Repetro Industrialização, né? Que eu acho que foi uma batalha de muitos anos, vieram várias portarias, medidas e legislações e que não ajudava, né, o Brasil a fabricar, né? Então existia ali, mas você tem que ter um conteúdo local. Existe uma exigência dentro, né, dos contratos, um conteúdo local. Mas como é que eu vou ter um conteúdo local de material? Né? Se aqui a gente não consegue, o fabricante nacional ele não consegue ter incentivos, né, para poder competir com o importado. Olha só, a gente chegou há anos ter o importado mais barato do que fabricar no Brasil. E aí veio o Repetro Industrialização, que eu acho que abriu portas e abriu oportunidades e trouxe mais investimentos. Né, a gente vê aí a região de Macaé, que foi grande produtora, né, vários fabricantes, então a Aker, FMC, enfim, eu estou falando aqui um pouco das empresas, mas que elas foram pioneiras em colocar alguns hubs aqui, há uns 15 anos atrás, e fabricavam alguma coisa. Só que fabricavam usando regime parcial, especial, com algum benefício fiscal brasileiro. Mas mesmo assim era muito difícil. Então, o que acontece hoje é que a gente mostra, né, que a gente conseguiu, através do benefício fiscal, do Repetro e tudo mais, industrialização permanente, definitivo, nacional, o Repetro expede suspensão total, a gente consegue fazer. O Brasil ele é incrível
Ele pode fazer tudo o que ele quiser. É só a gente ter realmente um conteúdo intelectual aqui para que a gente possa desenvolver. E aquilo, a gente só não exporta tecnologia, a gente está exportando também conhecimento. Eu trabalho numa empresa hoje dinamarquesa, Maersk, onde quando eu quero, né, alguma coisa, preciso importar o navio, que foi agora recentemente, né, a gente importou, eu preciso importar algo mais complexo, eu passo a legislação para a Dinamarca, para o legal da Dinamarca. Então, eu explico para eles como é que funciona aquela operação de importação usando o regime especial, o artigo tal, o inciso tal. E eles têm esse conteúdo na mão deles. Né? E já, assim, mastigado, vamos dizer, porque a gente já estudou, a gente já bateu a cabeça e a gente conseguiu fechar esse conteúdo. Então, assim, hoje a gente está exportando bem conteúdo intelectual. Né? Isso é importante para a gente tem uma importância também de HH aqui no Brasil. Então, eu acho que dentro de todas as experiências, né, que eu já passei, vendo esse crescimento, a gente também consegue mostrar que o Brasil ele é capaz de muita coisa, né? E que o petróleo não é o patinho feio, a energia que está aqui, as empresas estão fazendo as suas áreas de energia paralela ao petróleo. A gente um processo de transição. É um processo de transição, de regulamentação, uma série de coisas. A gente tem aí o descomissionamento, que se fala muito, né? Que eu acho que é um projeto importantíssimo. Eu sou uma defensora do descomissionamento, eu gosto, porque eu acho que vai trazer cada vez mais trabalho, enfim, uma prestação de serviço bem bacana nesse sentido. E, assim, o que a gente espera, que é o que até 2040 está ali o Repetro, né, acabando, que a gente consiga fazer uma renovação desse regime, melhorias nesse regime, que a gente precisa ainda algumas coisas, e principalmente que os órgãos que estão sempre em volta da gente, o IBAMA, Anvisa, a Receita Federal, enfim, Polícia Federal e todo mundo, que eles acompanhem isso também. Né, que eles acompanhem esse avanço, que acompanhem o que está acontecendo, para que eles possam ser parceiros, né, dessa indústria. Então, a gente conseguiu, né, ainda existe um pouquinho, né, dessa lacuna que a gente vem falando, mas eu acho que a gente já conseguiu grandes avanços. Mas precisa fazer um handover de conhecimento dentro da Receita Federal, um handover de conhecimento dentro dos órgãos, para que não se perca tudo que a gente já conquistou. Né, aqueles fiscais, auditores, enfim, alguns especialistas nesses órgãos, eles possam manter esse conhecimento ao longo dos próximos anos, para a gente não resetar, né, o que vem acontecendo um pouquinho, resetar. Mas o que aconteceu aqui? Me manda aqui a adesão do ICMS, mas eu já mandei, já é sabido, a empresa já tem. Então, assim, vamos diminuir esse desgaste que está acontecendo. São pequenos ruídos hoje, já foi muito maior, mas são pequenos hoje, mas a gente precisa manter o conhecimento em todas as cadeias. Muito bom ouvir vocês, porque assim, além de visões que são complementares, né, são trajetórias muito, muito concretas, muito longas, né? E vocês falam de uma forma muito didática. Eu queria aproveitar, vocês passaram um pouco por isso, e falar da questão da legislação, né, do aduaneiro hoje, em relação ao que nós temos de realidade. Pelo que eu ouvi de vocês aqui, nós temos avanços, temos muito a registrar. O que ainda falta? Queria começar com você, Jennifer. Falta. Eu acho que, assim, é muito bom ouvir quem trabalha muito tempo na área, porque dá vontade até de tricotar quase, sabe? Vocês sabem, né? Eu sou completamente, assim... eu acho que a gente falta... a norma, ela vem... Primeiro, o projeto surge e depois vem a norma. Então, a norma ela não acompanha a velocidade de quem está aqui, ó. De quem está criando, de quem está querendo fazer o descomissionamento no Brasil, de quem acha que essa possibilidade pode trazer bilhões, não é nem milhões para o nosso país, que a gente está perdendo projetos para países, e aí você fala, porque países que não têm um compliance, não, a gente está perdendo projetos de descomissionamento para Dinamarca, por exemplo, entendeu? Que tem um compliance, né? Acho que ninguém tem dúvida de quem está ouvindo ou vendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter o nosso timing no Brasil, ele não é bom. Perfeito. Isso é uma crítica que eu como brasileira, me incomoda muito como a gente tem uma dificuldade de entender
que as coisas precisam ser mais céleres, que a gente precisa discutir, por exemplo, descomissionamento que tem um quê? Ambiental, que precisa ser tratado, mas ele não pode embarrear os projetos. Que a gente precisa falar na Receita Federal que o descomissionamento é o fim de uma operação. E se a gente teve a operação toda desonerada, aquele barco que vai tirar aquelas linhas, né? Aquele barco que vai ser desmantelado no Brasil, ele precisa estar amparado ainda por esse regime, porque ele vai trazer tantos benefícios para o setor como um todo, para os nossos estaleiros que estão obsoletos, precisando se modernizar, precisando ter novas oportunidades. Então, assim, não faltam argumentos para a gente fazer com que a legislação acompanhe os projetos. Concorda, Amanda? Se eu pudesse traduzir a sua fala, Jennifer, seria em insegurança jurídica. Porque o que a Michelle colocou, Márcio, é a nossa realidade. Hoje, se eu tivesse que descrever minha carreira dentro da indústria multinacional, seria traduzir a burocracia brasileira para gringos. É o que a gente faz. E a insegurança jurídica que aparece ali na fala da Jennifer é o nosso maior desafio para conquistar novos contratos, para ampliar o escopo dos contratos já existentes, né? Eu vou tentar contribuir a minha resposta mais no meu lado da operação, que é onde eu fico mais confortável. Né? Ano passado a gente sediou o evento da Organização Mundial das Aduanas. O Brasil é signatário do protocolo de Quioto revisado. Exato. Há um compromisso do Brasil com o mundo de desburocratizar o comércio exterior. E a gente está acompanhando isso no novo sistema para você declarar uma importação ou declarar uma exportação ou controlar os seus regimes especiais aduaneiros, que é o single window, através do catálogo de produtos, etc. e tal. Qual legislação ampara esse redesenho do comércio exterior? O regulamento aduaneiro não acompanha. A gente vai ter um evento, agora eu acho que é a contribuição da Comissão do Direito Aduaneiro da OAB-RJ. A gente vai trazer o Ministério da Economia para o Rio de Janeiro para debater, né, o antigo PL 508, o atual PL 4423, que tem a ousadia, eu diria, de querer juntar esse quebra-cabeça, fazer uma legislação única para o comércio exterior. E a gente tem essa oportunidade, e assim, não é... quando a Jennifer coloca a crítica, não é uma crítica isolada, é uma crítica junto com uma contribuição. Como eu posso contribuir para o que você está escrevendo, dando a visão multidisciplinar dessa operação, né? E isso que a gente vem fazendo, e eu tenho convicção que a gente está sendo muito bem sucedida nesse caminho. Ouvindo vocês, eu não tenho dúvida disso. Chefe, que contribuir. A gente tem aí, como a Jennifer falou, né, a questão do descomissionamento, o avanço e tudo mais. O que eu fico preocupada, né, e elas colocaram muito bem em todas as questões aqui, e eu tenho só para complementar, realmente, porque foi perfeito o que vocês falaram, assim, que a gente tem uma continuidade governamental dentro do direito aduaneiro. Independente do governo que vai estar atuando durante aquele período, que a gente tenha uma continuidade desses investimentos, a continuidade da manutenção, da evolução dessa legislação para atender tudo que a gente possa abraçar dentro do país. Porque quando se fala de estaleiro, né, a gente teve avanços absurdos, né, uns 15 anos atrás, onde os estaleiros brasileiros bombaram. Né, houve investimento, então traz a tecnologia para cá, e aí filipinos, chineses, né, então que estavam, olha só para você ver, chinês, né, chinês abriu há 10 anos atrás suas fronteiras e falou assim, fabrica aqui. Eles conheceram essa tecnologia, começaram a conhecer o conteúdo intelectual, e eles começaram a entender que os fornecedores, vamos lá, chinês 1, né, fornecedor chinês 1, fabrica esse parafuso aqui, olha só que interessante essa plataforma. Então, assim, eles pegaram o nosso conhecimento e levaram para a China. Então, assim, a China hoje é um dos maiores fabricantes de sonda de perfuração, plataforma, alguns estaleiros também na Coreia do Sul. E aí você fala, mas gente, esse conhecimento é nosso.
né? Então, aprendemos com os outros, com certeza. Existia lá atrás, né, no início do ano de 2000, empresas estrangeiras onde os brasileiros conheceram essa tecnologia e isso foi desenvolvido aqui no Brasil. É normal, né, essa troca de conhecimento. Mas a gente teve aqui no Brasil, uns 15 anos atrás, um boom da indústria naval que fomentou assim, o Brasil como um todo. Né? A gente estava em plena capacidade econômica, assim, a gente estava com plena capacidade de aquisição, de vida e tudo mais, né? De qualidade de vida, né? De você poder comprar alguma coisa. Né? E tanto que as faculdades abriram a engenharia naval. Uma cadeira específica de engenharia naval. E várias pessoas, assim, né, os jovens, vão fazer engenharia naval, vão fazer engenharia. Quando essas pessoas se formaram, a indústria acabou. Essas pessoas ficaram com uma mão de obra perdida, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma continuidade governamental. A gente precisa ter que isso vá passando de um governo para outro, esse projeto, ele tenha, né, vou ser repetitiva, mas a continuidade, porque para que a gente não volte sempre uma estaca zero, vamos voltar um pouquinho lá, vamos explicar tudo de novo. Por quê? Até isso é ruim para a gente, porque a gente precisa também passar para os estrangeiros, que são os grandes investidores no país, que existe uma estabilidade desse conteúdo. Né? Então a gente precisa, porque é de lá que está vindo o dinheiro. São contratos longos para desenvolver isso. Exato. Uma FPSO hoje tem um contrato de 25 anos. Sonda de perfuração está variando de 2 a 5 anos. Né? Então, dependendo, né, da atividade. Então, assim, para você ver que... E é um investimento estrangeiro que está aqui dentro. Né? Então, a gente precisa dar essa segurança para que a gente possa cada vez mais desenvolver novos projetos, novas tecnologias. Né? E eu falo, uma das coisas que mais, só para finalizar um pouco aqui, mas que eu achei super interessante em 2018, eu estava numa palestra na Firjan, onde se falava muito, não vai ter mais petróleo até 2030, acabou o petróleo, não existe mais, está tudo poço seco, tudo fechado, não. E veio uma tecnologia, né, com empresas de software, empresas de fabricação e também a Petrobras, vou falar aqui porque é a grande operadora no país com esse investimento, de criar um equipamento que pudesse incentivar os poços a fabricar mais. Nesses campos maduros. Campos, né? maduros. E a gente conseguiu. E isso, gente, é uma tecnologia brasileira. Sim. Né, do Centro de Estudos da Petrobras, com empresas privadas e também, claro, os órgãos federais e estaduais abraçando isso. Por quê? É um equipamento novo e ele foi colocado no mercado, essa é a projeção em 2023. Então, tá vendo o que a gente tem, o conteúdo que a gente tem aqui dentro, né? Então, assim, e houve uma continuidade, porque foi dentro do mesmo governo, mas depois também se falou, né? Estão instalados? Estão. É coisa nova? Sim. Conseguimos reativar poços maduros? Estamos começando. Até o próprio pré-sal, né? O pré-sal são águas profundas que é uma coisa... os nossos equipamentos, eles são específicos. Foi algo que nós criamos aqui. Entendeu? Não tinha no mercado, não era algo que a gente pegou na prateleira e olha que ótimo, agora vamos aqui. Não, a gente teve que desenvolver tudo isso. Então, assim, eu acho assim, margem equatorial é um problema hoje, muito tem se falado, porque o timing, a falta do... A questão da insegurança jurídica que a Amanda falou, a necessidade de continuidade. E, assim, não é um projeto de governo, Michele, é um projeto de país. Entendeu? Então, a gente no Brasil, a gente discute coisas muito básicas. Perfeito. Porque, assim, a gente vê hoje, né? E aí tem um gancho completamente diferente. Poxa, a gente está morando num estado que está com uma violência exacerbada. Tudo isso também é falta da educação, do investimento, entendeu? Então, assim, no final, quem sofre é a população, somos todos nós. Então, assim, eu acho que fica se falando muito em bandeiras sem ter um conhecimento apropriado do que está sendo discutido, né? A margem equatorial, que não sei o que, eu não sou especialista na área ambiental, mas, assim... O do outro lado já está explorando. Exato.
Sim. E vai vir, sai tudo do mesmo lugar. Sim. Entendeu? Sabe? O dia que a gente decidir colocar lá a nossa sondinha, ué, cadê? Cadê o Sim. petróleo? Entendeu? Então, assim, e parar de achar que essa indústria é uma indústria realmente que isso me incomoda muito. Patinho feio. Ela não é uma indústria patinho feio, ela é uma indústria que está caminhando junto, lado a lado, para dar segurança, melhores práticas, melhor tecnologia, garantir tudo que pode ser feito na área ambiental, entendeu? A gente não ia defender aqui como brasileiro nada que fosse para destruir, prejudicar o país, país, com né? certeza. Então, assim, eu acho que a gente está indo num caminho muito bom. A gente só não pode ficar rodando em círculos, né? Exato. Ou voltar, Tem um retrocesso. retrocesso. Né? É isso, a gente precisa de agilidade, a gente precisa, né, trazer esse entendimento para o país, para os órgãos que assessoram a gente, para que a gente possa fazer um trabalho com qualidade, um trabalho que realmente a gente consiga mostrar, né, que tem ali uma importância realmente, porque gera tanto emprego. E o país, a nossa base, né, a nossa base da pirâmide é uma base muito carente. E vou dizer mais, acaba que as empresas privadas, elas investem nas escolas técnicas. Porque se aquela criança, né, um adolescente, não consegue passar por uma faculdade, seja federal, estadual ou particular, muito menos, as escolas técnicas estão trazendo alguma oportunidade para o brasileiro, né, de baixa renda. E as empresas privadas estão investindo nessas escolas, porque, olha, seja um técnico em eletrônica para você poder ir para a plataforma, você ser empregado, ter uma CLT, ter uma carteira assinada, ter um plano de saúde para você, para sua família. E isso é a indústria, ela que gera isso. Né? Então, assim, é muito maior. A gente não é o patinho feio dessa história, pelo contrário, a gente consegue trazer um poder econômico para o brasileiro, que é isso que a gente precisa, porque a gente não consegue ter, né? Se está difícil para a gente, se a gente não consegue, né? Então, imagina para a nossa pirâmide, que a maioria é uma classe média baixa. Então, assim, a gente precisa estar. Os estaleiros trouxeram muitos empregos, enfim, várias frentes. Então, é isso. Eu acho que a gente está aí para mostrar um pouco que a gente não é isso. Né? E a nossa paixão que está aqui nos nossos olhos, né? A gente vai continuar, a gente vai continuar, a gente não vai deixar de falar, a gente vai estar vendendo o nosso peixe realmente porque a gente acredita nisso porque são muitos anos de estudo, muitos anos de experiência e a gente acredita bastante nessa história. A gente está se encaminhando para o final, mas eu não poderia deixar de perguntar a vocês como é que, ouvindo e aprendendo, né? Porque eu aprendi muito aqui nessa conversa com vocês. Eu fico imaginando dentro das empresas como é que é o entendimento das outras pessoas sobre o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho tão amplo, é um trabalho tão importante. O que vocês podem trazer para a gente de depoimento, de testemunhal sobre isso? Quer começar? Eu sou polêmica, amiga. Começa. Exato, eu adoro polêmica dela. Eu vou bater um pouquinho. É uma luta. É uma luta, porque a gente... É que, como eu falei, a cadeira de comércio exterior, né, nós somos formadas, temos outras formações, mas a cadeira de comércio exterior, ela é recente, né, anos 90, muito recente. Então, e todo mundo confunde com relações internacionais. Então, assim, poxa, tem uma pessoa com currículo de relações internacionais e tal. Não, todo mundo entra. A gente tem uma cadeira para cada tipo de outras cadeiras. A gente tem, porque complementa o nosso trabalho. É importantíssimo. Eu tive equipe onde eu tinha várias pessoas diferentes. Economista, relações internacionais, advogados, eu tinha administradores, eu tinha muita gente diversificada. E são perfis que se complementam. Né? Então, assim, é importante para a gente. E quando a gente volta, né, nessa questão, enfim, existem polêmicas. A gente fica muito na polêmica de tentar fazer, mostrar, né, na verdade, o que pode ser importante. Né, dentro da empresa. E aí o que acontece? As empresas, elas
confundiam muito o que o aduaneiro faz. É fiscal, ele tem um pouco da legislação. Então, quem é que vai abraçar essa área? É o jurídico da companhia? É o financeiro da companhia? É o operacional, onde o operacional é o meu cliente interno? Quem vai fazer isso, né? Como é que você... Porque realmente, como a gente tem assim, vários braços, a gente interfere muito dentro das áreas da companhia, como é que a gente funciona? Então, eu passei por isso, onde diversas vezes a minha área, hoje, a partir do ano que vem, você está embaixo do diretoria financeira. Porque você mexe com pagamentos, né? Importação e tá. E aí depois mudava para a área operacional. Então, eu estava embaixo do meu cliente. Então, eu não tinha voz. Eu chegava para o meu cliente interno e falava, não vou te dar esse equipamento porque estamos na pandemia, não tem avião. Aí, esquece. Você tem que trazer, você tem que dar um jeito. Então, a gente fica flutuando dentro da empresa. A gente flutua muito, né? E então isso acaba prejudicando carreiras também. Porque a partir do momento que você muda de diretoria, você tem que conquistar aquele diretor. Aí você tem que conquistar outras pessoas. Então, sempre a gente está buscando um pouquinho atrás, assim, né? Então, correndo atrás um pouquinho de um lugar naquela empresa. Então, hoje, ainda a gente ainda passa por isso. Isso não é algo que é lá atrás, a gente passa por isso. A gente tenta mostrar que o que a gente faz tem uma grande importância para a operação, porque a operação eu já ouvi. Aí vamos falar sobre alguns casinhos aqui para finalizar meu ponto. Não, Michele, eu já resolvi. Eu pedi para ele mandar. Eu falei, quem mandar? O fornecedor vai mandar. Tá, por onde? Não, por um courier. O courier DHL, FedEx e tal. Eu falei, hã? Não, chega aqui amanhã, tá tudo certo, vai estar lá na sonda, tá tudo certo. Aí eu falei, claro, vai estar. Você pode formalizar para mim por e-mail que você tomou essa decisão e que eu vou descartar qualquer interveniência da área aduaneira? Sim, claro. Quando eu botei os riscos, não pode esse valor, não pode isso, e vai ficar parado ali, não vai atender essa urgência e tal. São meios de que a gente tem que usar, não é, mas para casos específicos. Então, ele usou para um caso genérico e não ia atender a urgência dele. Então, porque o que acontece na Europa e nos Estados Unidos? É muito fácil você, vamos falar de Europa, mas é muito fácil você mandar, né, vamos dizer assim, não desmerecendo o aduaneiro da Europa, mas é muito simples, muito mais simples, é menos burocrático você transitar entre um país e outro. É um bloco econômico. É um bloco econômico, né? Então, é fácil. E aí, essa facilidade da logística internacional, algumas pessoas acham que também é aqui, né? Então, não é. A gente tem uma complexidade. Então, é isso. Eu acho que só esse exemplo já coloca que o que a gente faz é muito tranquilo, é muito simples. Vamos trazer. Essa pergunta, ela me fez refletir e a minha resposta, ela confunde um pouco a Amanda profissional com a Amanda pessoal. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente pensa numa multinacional, a empresa vai funcionar por projeto. Quem vai drivar essa empresa é o projeto. Então, o projeto tem protagonismo. Caminhando um pouco mais dentro dessa empresa, quem vai ter o protagonismo é o tributário, porque é o tributário desse projeto. Se tiver algum remendo na operação para fazer, isso muito provavelmente vai explodir no comércio exterior, na área aduaneira. Porque os outros dois que estão acima são muito fortes. Sim. Então, você precisa... E o que é a expectativa do setor de comércio exterior dentro de uma empresa? Não pode dar problema. Você precisa importar e você precisa alimentar essa fábrica com esse suprimento. Então, às vezes está no financeiro, como a Michele falou, mas muito provavelmente vai estar no supply chain, porque a importação está alimentando a fábrica, né, de todos esses componentes que a gente está importando. E aí, dentro desse conceito de que o setor de comércio exterior não pode dar problema, você dá uma conotação ao setor muito operacional. E um operacional não qualificado, muitas vezes, porque não tem curso. Então, o job rotation do operacional do comércio exterior é a aprendizagem na prática. Então, você tem esses efeitos colaterais, né? Como é que a gente dribla isso? A gente dribla isso nessa busca contínua que eu tenho e as meninas têm de estudar muito o aduaneiro para
para a gente se tornar autoridade, sem arrogância, mas para a gente se tornar autoridade nesse tema e conseguir falar dentro da empresa, em qualquer nível, em qualquer camada hierárquica, sobre a importância do comércio exterior para a realização e entrega desse projeto. Então, é uma construção de protagonismo também. Acho que por aí. Interessante. A sua visão, gente. Eu nunca trabalhei em empresa, mas eu atendo as empresas, então... E eu achei, assim, o que elas disseram, assim, faz todo sentido. Porque volta e meia vem um cliente e fala assim, volta e meia. Se eu não conseguir, Jennifer, desembaraçar, se eu não conseguir o regime, se eu não conseguir, eu vou ser demitido. E eu tô falando do gerente, do responsável pela área aduaneira. Aí você vai entender o que aconteceu para ele estar naquela situação. Ele não foi ele que causou aquilo. Faltou uma certidão de regularidade fiscal, último caso. Faltou uma certidão de regularidade fiscal do tributário, que é necessário para o regime aduaneiro, atrasou o requerimento do pedido, a gente teve que impetrar um mandado de segurança para desembaraçar o bem, mas ele não teve, em momento nenhum, culpa de nada. Ele não foi o causador do não pagamento do tributo, que não teve a certidão de regularidade fiscal emitida. Ele recebeu, ele não tinha como dar entrada no pedido junto à Receita Federal, porque é procedimento, e procedimento precisa da certidão de regularidade fiscal. Você tem? Cheque. Você não tem, você não dá a entrada, você não cumpre os requisitos. Então, assim, eu estou contando um case que aconteceu há 2, 3 meses, porque deu tudo certo, e a pessoa me ligou e falou assim, ufa, vou voltar a dormir, você salvou meu emprego. Mas assim, e aí faz sentido, e eu recebendo, ao longo desses tantos anos, eu já ouvi tanto essa frase, e aí faz todo sentido, porque o que a Amanda falou? Não tem dentro da própria empresa o protagonismo necessário. Não tem alguém falando assim, você não está com a certidão de regularidade fiscal, isso vai impactar minha operação, mas isso eu não tenho o que fazer. Eu preciso disso que você tem que me fornecer. Porque é mais fácil colocar a responsabilidade, a culpa do que não dá certo, no colo de quem está ali, né? Exato. Sempre. Então, eu vou ter que pagar, não estava planejado no projeto, mas 2 milhões de dólares, não estava planejado. Jennifer, a culpa é minha, 2 milhões de dólares ninguém planejou. Mas, Jennifer, você, na sua apresentação, você falou assim, eu me apresento como uma sócia aduaneira e tributária. E esse artifício, essa manobra, foi algo que eu busquei organicamente na minha carreira. Porque não é culpa do case que você trouxe aqui não saber da certidão negativa, mas quanto mais amplo a visão dele for de toda a área da empresa, mais protagonismo ele vai conseguir ter e se antecipar ao problema. Então, talvez uma dica ou uma sugestão para quem está na empresa é se tornar esse profissional multidisciplinar, que faça a tecla SAP com o tributário. Sim. O tributário não é um mundo à parte, a gente precisa mergulhar nesse mundo e às vezes essa partida, né, ela tem que vir do aduaneiro, porque eles estão ali muito importantes, com muitos problemas e eles não vão ter essa sensibilidade de olhar para o aduaneiro, mas que se a gente for propositivo e a gente entender a realidade dele, falar a mesma língua, vai nos dar uma visão maior. E aí a gente vai conseguir mitigar esses desdobramentos da operação de comércio exterior. Acho que não tem muito outro caminho. Perfeito. Excelente. Gente, a conversa foi incrível, repito, acho que assim, eu aprendi muito, quem vai nos ouvir vai também estar assistindo, também está aprendendo. E agora a gente chegou àquele finalzinho que é da mensagem, né? Vamos encerrar a nossa conversa, podem ficar à vontade. Né, que mensagem vai ser essa? O que vocês tiram aqui da nossa conversa? Vamos começar com você, Amanda, para a gente repetir o início. Eu sou uma romântica do aduaneiro, do comércio exterior. Eu tenho uma das minhas missões na carreira que a Jennifer é uma viabilizadora dessa minha bandeira, vamos dizer assim, né? De multiplicar experiência e multiplicar conhecimento. Seja ele por palestra,
seja ele por aula, mas a gente está inserido numa operação muito rica, muito, né, que tem muitos detalhes e que tem muita gente que não tem acesso a essa experiência. Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso e ser meio, né, para que outra pessoa aprenda um pouco mais do aduaneiro, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Michele. Dá para reparar, né, que a gente é apaixonado. Realmente, a gente está repetindo muito isso, né? Eu começo falando que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? A gente já... São tantas dificuldades, tantos desafios, mas também tem um lado muito bom disso tudo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito realmente que a área aduaneira ela está cada vez mais unida, né? Todas as áreas que estão, que faz parte desse aduaneiro, eu vejo uma união muito mais forte hoje e que essa união aqui, eu tenho certeza que ela vai permanecer para que a gente possa trazer mais estudos, né, dar palestras, trazendo novas experiências, o que a gente precisa projetar para o futuro. Eu acho que a gente é capaz disso também, né? A gente mexe com tanta coisa. Então, assim, eu acho que eu sou uma entusiasta do comércio exterior, da área aduaneira, e a gente precisa realmente divulgar, né, o nosso conteúdo intelectual. A gente precisa tentar trazer mais pessoas, né, são pessoas mais jovens, enfim, para cada vez mais a gente ter uma renovação dessa cadeira aqui, né, que a gente possa estar trazendo, assim, que eles não passem pelo que a gente passou, mas que eles saibam o que aconteceu, mas que eles possam dar continuidade, né, a esse comércio exterior no Brasil, porque ele é incrível, né, a gente tem uma complexidade, sim, mas ele é um país que tem muita coisa boa para acontecer. Eu acredito muito nisso aqui. Jennifer, o encerramento é seu. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer vocês, assim, o projeto do podcast, né, do Kincaid, é justamente a gente poder contribuir intelectualmente. E aí, quando a Priscila falou, Jennifer, olha, você pode fazer tal data sobre a sua área aduaneira, eu falei, não quero fazer sozinha. Não quero fazer sozinha, posso convidar mais gente? E eu pensei em vocês, justamente porque eu acho que é muito bom compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar. Nós somos mulheres e estamos numa área que era muito, né? Eram muitos homens. Quando eu comecei, assim, eu não via auditora fiscal mulher, eu não via despachante mulher, eu não tinha colega para falar que fosse uma advogada mulher na área. Até tenho, né, a Alicia, uma que, graças a Deus, também gosta muito da área. E assim, e cada vez mais eu vejo mais alunas, mais mulheres, mais jovens se interessando por uma área que eu não considero nem mais tão masculina. Não. Né? Eu acho que é uma área que a gente está mudando essa história. Eu acho que com conhecimento, com pessoas que querem dividir mesmo, que a gente está aqui batalhando, aprendendo, sofrendo juntas e juntos. Então eu pensei assim, não, o nosso podcast aduaneiro, você vai ver que todo mundo vai copiar. Não vai ser não quero ser só eu quero compartilhar outras visões, porque a nossa área, né? Ela tem essa riqueza, entendeu? Essa riqueza de todo mundo poder contribuir, da gente ter pessoas com outras formações, com outra vivência, que vão trazendo muito conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer. Eu faço um convite a todo mundo a estudar mais, a se dedicar mais. Eu acho que a gente tem um leque de oportunidades. A gente falou muito da indústria de óleo, né, de petróleo, de óleo e gás, mas a gente tem um comércio exterior em todas as áreas, porque o nosso país é um país exportador e importador. Então, assim, o comércio exterior, o aduaneiro, ele é tão rico que tem na área do portuário, tem na área de exportação de commodities. Então, assim, é um leque de opções mesmo para quem quer outras oportunidades. Então, eu tenho certeza que a gente, assim, ganhou muito também hoje. Eu também aprendi muito com vocês duas. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito obrigado Obrigada. também a quem esteve com a gente até agora, nos ouvindo, nos assistindo. Você encontra os conteúdos do KimCast no YouTube, no Spotify e também em nossas redes sociais. Nós conversamos aqui hoje com Amanda Pires, com Jennifer Pires e com Michele Rolim. Muito obrigado e até a próxima.